começar falando de razão e proporção. Pessoal, a gente define como a razão entre dois números A e B, numa certa ordem, o quociente entre o primeiro valor, que é o antecedente, e o segundo valor, que é o consequente. Sendo o segundo número diferente de zero, porque a gente não pode ter denominador zero. Então, olha só, A dividido por B, com B diferente de zero, onde A é o antecedente e B é o consequente. Por exemplo, eu posso ter a razão 3/5, ok? A gente ainda deve observar que há razões equivalentes. 3/5 e 6/10 são razões equivalentes, porque tanto o numerador quanto o denominador, por exemplo, 3 e 5, se eu multiplicar numerador e denominador por 2, eu tenho 6/10, mas 6/10 simplificados voltam a ser 3/5. Então são razões equivalentes. Nós podemos ter razões recíprocas ou inversas. Pessoal, duas razões inversas são, por exemplo, 3/5, o inverso de 3/5, 5/3, né? Lembra sempre, não confundir inverso com oposto. Oposto é quando a gente troca o sinal. E aí a gente deve lembrar que o produto de duas razões recíprocas sempre é igual a 1. Tá ok? O produto de duas razões inversas sempre é igual a 1. A gente ainda deve observar algumas propriedades e dar uma olhada no seguinte. Se nós tivermos uma fração 3/5, multiplicarmos numerador e denominador pelo mesmo valor, a razão obtida, 15/25, no caso eu multipliquei em cima e embaixo por 5, equivale à primeira. Se multiplicarmos ou dividirmos o antecedente ou o consequente por um número qualquer diferente de zero, o valor da razão fica multiplicado ou dividido por esse valor. E se multiplicarmos ou dividirmos o quociente, o valor da razão fica multiplicado ou dividido por esse número em questão. Ok? Legal? Agora, a gente deve observar o seguinte. Eu tenho uma proporção, pessoal, e proporção é a igualdade entre duas razões. Então, eu vou te dizer que eu tenho uma razão A sobre B, que é proporcional, é igual a uma razão C sobre D. Se nós levarmos essa ideia em consideração, A e D são os extremos, B e C são os meios. A gente lê que A está para B, assim como C está para D. E deve observar o seguinte, em toda proporção, o produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, C vezes B. Ok? E aí, sabendo dessas relações de proporção, a gente acaba chegando a grandezas proporcionais através de regra de 3. Há dois tipos de grandezas. Bom, grandeza, antes de mais nada, é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Grandeza, antes de mais nada, é tudo aquilo que pode ser medido. Eu vou te falar de grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou as duas diminuem, uma em função da outra. A gente vai indicar a ideia por flechas, dá uma olhada no exemplo aqui, ó. Uma fábrica produz em um dia 5.000 peças. Então, um dia, 5.000 peças. Em 2 dias, 10.000 peças. Perceba, quando eu aumento o número de dias, eu, consequentemente, aumento a produção. Então, essas duas grandezas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Agora, eu posso ter grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta em função da diminuição da outra, ou quando uma diminui em função do aumento da outra. Por exemplo, um automóvel a 50 km por hora faz um percurso em 6 horas. Se ele estiver a 100 km por hora, né, se a gente aumentar a velocidade para 100 km por hora, o tempo que ele leva para fazer o percurso são 3 horas. Então pensa no seguinte, quando eu aumento a velocidade, o tempo diminui. Essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Ok? As duas grandezas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Sabendo isso, dá uma olhada em números proporcionais. Pessoal, dadas duas sucessões de números, se a gente trabalhar
que os termos da primeira sucessão e os seus correspondentes na segunda possuem uma razão constante, a gente vai pegar e vai dizer que a gente tem o quê? Olha só, 3, 5, 4 e 6 é a primeira sequência. 9, 15, 12 e 18 é a segunda sequência. Eu vou te dizer que 3 está para 9, assim como 5 está para 15, assim como 4 está para 12, assim como 6 está para 18. E que tudo isso, né, simplificado, no fim das contas, acabará igual a 1/3. Este 1/3 é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Se nós temos uma constante de proporcionalidade, a gente vai dizer que esses números são números o quê? Diretamente proporcionais. Agora, nós podemos ter o seguinte, duas sequências inversamente proporcionais da seguinte maneira. 2 e 12, 3 e 8, 4 e 6. De que maneira? 2 dividido por 1 sobre 12, pelo inverso de 12, é igual a 3 dividido pelo inverso de 8, que é igual a 4 dividido pelo inverso de 6. Logo, se nós multiplicarmos, eu tenho 2 por 12, que dá 24, 3 por 8, que dá 24, 4 por 6, que dá 24, ok? Certo? Grandezas aqui, duas sequências inversamente proporcionais. A gente vai usar isso bastante nos exercícios. Em seguida, eu preciso de falar de uma regra de 3 simples. Pessoal, uma regra de 3 simples é quando ela envolve duas grandezas, ok? Se tiver duas grandezas, é a regra de 3 simples. Veja, uma pessoa comprou 6 caixas de canetas a R$24. Então, 6 caixas custam R$24. Quanto custarão 8 caixas das mesmas canetas? Vamos pensar no seguinte. Eu aumento o número de caixas. Se a gente tem 6 caixas a R$24, 8 caixas vão custar mais ou vão custar menos? Vão custar mais. Então, uma grandeza aumenta em função da outra. Quer dizer que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Perceba, eu vou pegar e vou colocar lá. Pega quem tem a incógnita. 24 sobre x é igual a 6 sobre 8. Como são diretamente proporcionais, a gente mantém o padrão que nós tínhamos antes. Perfeito? Em seguida, e aí multiplicando cruzado, a gente descobre que 8 caixas vão custar R$32. Agora, um automóvel com velocidade constante de 60 km por hora faz um percurso em 4 horas. 60 km por hora, 4 horas. Digamos que ele precise realizar o mesmo trajeto em 3 horas. Qual deve ser a velocidade? Vamos pensar no seguinte. O que vai acontecer? Diminui o tempo para que eu faça a viagem. Se o tempo para que eu faça a viagem diminui, então a velocidade tem que fazer o quê? Tem que aumentar. Essas duas grandezas, como uma diminui em função do aumento da outra, essas duas grandezas são o quê? São inversamente proporcionais. A gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, pega quem tem a incógnita, 60 sobre x é igual. Pergunta, eu tenho ou não tenho lá 4 sobre 3? 4 e 3. Como são inversamente proporcionais, a gente vai escrever o inverso. Então, eu vou escrever 3 sobre 4. Multiplicando o cruzado, a gente vai pegar e vai dizer o quê? Que a nova velocidade deve ser 80 km por hora. Ok? A nova velocidade deve ser de 80 km por hora. Agora, a gente pode ter também uma regra de 3 composta. Uma regra de 3 é composta quando ela envolve quando ela envolve mais de duas grandezas. Certo? Regra de 3 simples, duas grandezas. Regra de 3 composta é quando ela envolve mais de duas grandezas. Vamos dar uma olhada no seguinte. Uma pessoa datilografando 60 toques por minuto e trabalhando 6 horas por dia, realiza certo trabalho em 10 dias. Esse é o primeiro grupo de informações. Outra pessoa, datilografando 50 toques por minuto e trabalhando 4 horas por dia, realizará o mesmo trabalho em quantos dias? Vamos ver uma coisa, pessoal. Num primeiro instante, 60 toques, 6 horas por dia, faziam o trabalho em 10 dias. Agora, 50 toques a 4 horas por dia, vai levar quantos dias para que isso aconteça? Vamos começar pensando no seguinte. O número de toques diminui. Quando a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente deve esquecer
Olha só, quando a gente tem 3 ou mais grandezas, a gente deve trabalhar sempre com 2. Então vamos pensar em toques e dias. Vamos esquecer horas. O que vai acontecer? 60 toques, 10 dias. Se eu trabalhar menos toques por minuto, não vou ter que trabalhar mais dias? Vou. Então, olha só, se diminuem os toques, tem que aumentar o número de dias. Da mesma forma, se diminui, agora esqueça toques. Se 6 horas dá para fazer o trabalho em 10 dias, 4 horas serão precisos o quê? Mais dias. Então, quando diminui o número de horas, tem que aumentar o número de dias. Quer dizer que toques e dias são inversamente proporcionais, horas e dias são inversamente proporcionais. E aí a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, pega quem tem a incógnita, 10 sobre x é igual, bom, dias e toques inversamente, então 50 sobre 60, que multiplica horas e dias inversamente proporcionais. Então, ao invés de 6 sobre 4, como lá está posto, a gente põe 4 sobre 6. Simplificamos, multiplicamos cruzado e descobrimos que agora serão necessários 18 dias, ok? 18 dias. Temos aqui outro exemplo. Um lojista pagou R$ 57,00 para iluminar a sua loja 3 horas por dia durante 30 dias. Para iluminá-la 8 horas por dia durante 45 dias, quanto é que ele vai pagar? As grandezas são preço, horas por dia e dias. Inicialmente eu tinha R$ 57,00, 3 horas por dia por 30 dias. Agora serão 45 dias, 8 horas por dia, e isso vai me custar um preço X. A gente vai pegar e vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos começar pensando em preço e horas por dia. Veja só, o número de horas por dia aumenta. Se o número de horas por dia aumenta, o preço tem que fazer o quê? Tem que aumentar. Então a gente põe lá, ó, quem tem a incógnita, 57 sobre x. Como os dois aumentaram, são grandezas diretamente proporcionais, 3 sobre 8. Em seguida, esqueça horas por dia, vamos pensar em dias e preço. O número de dias aumenta, consequentemente, o preço, né, a ser pago vai ter que aumentar. Então eu multiplico por o quê? Diretamente proporcionais também, multiplico por 30 sobre 45. Fazendo as simplificações, multiplicações necessárias, a gente vai descobrir que o novo valor a ser pago deve ser R$ 228. Ok? Legal? Essa é a ideia, então, para a regra de 3 composta. Perfeito? Eu quero te falar também a respeito de porcentagem. Pessoal, porcentagem é toda a razão A sobre B, na qual B é igual a 100. Essas razões centesimais são representadas pelo símbolo que a gente está vendo ali, que significa porcento. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. 20% é a taxa percentual e 0,20 é o número centesimal. Lembra, para calcular a porcentagem de um valor, basta multiplicar a fração centesimal por esse valor, ok? Então, para calcular a porcentagem de um valor qualquer, a gente pega a fração centesimal e multiplica pelo valor que a gente quer descobrir. Por exemplo, como é que a gente pensa em acréscimo e decréscimo em porcentagem? Imagina só, acréscimo de x% em um determinado valor. Pessoal, se eu tiver um acréscimo de 10% e o valor for x, o que a gente vai ter é o seguinte: 10% é 0,1 de x. Quer dizer, então, que se foi um acréscimo, o valor final é o valor inicial mais o valor do acréscimo. Então, o valor final é x, que era o valor inicial, mais o valor do acréscimo, que é 0,1 vezes x. Se nós pensamos assim, o valor final acabará igual a 1,1 vezes x. Ok? E a gente pode ter também um decréscimo de um valor x. Decréscimo de 10% de x. Eu vou descontar 0,1x de 1x. x menos 0,1x vai me dar um valor final igual a 0,9x. Lembre-se, nós nunca multiplicamos porcentagem por nada. Ok? Se a gente tiver que trabalhar com porcentagem, o que a gente faz? Escreve ela na forma centesimal, fracionária,
e aí trabalha a multiplicação. Em seguida, eu preciso te falar de juros simples. Pessoal, juros simples é um regime de capitalização que corresponde a uma progressão aritmética. Os juros crescem de forma linear ao longo do tempo, conforme a gente pode ver nesse gráfico. Um capital inicial de R$1.000, aplicado por 10 meses a uma taxa de 10%, acumula um montante de R$2.000 no final do período. Ok? Então, se a gente admite que juros simples é aquele que incide sobre o capital inicial sempre, e somente sobre isso, não vão haver juros acumulados. A taxa varia linearmente. Olha o exemplo aqui, ó. Antes de mais nada, lembra, juro é capital que multiplica a taxa vezes tempo, vezes período. A gente deve observar o seguinte: R$1.000 aplicados a 10%, então R$1.000 aplicados a 10%, escreve na forma decimal 0,1, durante 4 meses ou 4 períodos, vai resultar em quanto? R$400, ok? Juros simples, uma ideia bastante elementar. Em seguida, eu também tenho juro composto. Pessoal, é um regime de capitalização que corresponde a uma progressão geométrica. Os juros crescem de forma exponencial ao longo do tempo, conforme a gente vê na figura, e um capital de R$1.000 aplicado por 10 meses a uma taxa de 10% acumula um montante de R$2.593,74 no final, né? Aproximadamente aqui. O que a gente deve observar é o seguinte: a partir de agora, a gente tem o que a gente chama de juro sobre juro. Eu vou cobrar juro sobre o valor que foi produzido no mês anterior, certo? Então, quer dizer que o aumento de uma expressão como essa é maior que de um juro simples, bem maior que de um juro simples. Pessoal, e para representar juro composto, a gente vai pensar no seguinte: o montante, por definição, é capital mais juro. Mas a gente deve lembrar que montante é capital que multiplica 1 mais ou menos a taxa I, né, que vai ser aquela desenvolvida, elevado a N, onde N é o período do desenvolvimento. Se a gente quiser calcular somente o valor dos juros, a gente vai dizer que juro é montante menos capital. E aí fazemos as substituições. Por exemplo, imagine qual é o montante produzido por um capital de R$1.000 aplicado a 10% ao mês durante 10 meses. Montante é igual a capital 1.000, que multiplica 1 mais, como houve uma valorização, a gente soma. Se houvesse uma desvalorização, nós íamos subtrair. Então, 1 mais 0,1 elevado a 10, que é o número de meses. Montante é igual a 1.000, que multiplica 1,1 elevado a 10. Professor, daria um certo trabalho fazer isso daqui. Bom, a gente pode usar logaritmos quando trabalha com juro composto, a gente pode usar uma série de informações, e os exercícios, a não ser que a gente vá trabalhar com matemática financeira especificamente, os exercícios tendem a não nos dar valores muito grandes. Nesse caso, fazendo o desenvolvimento, a gente chega àquele valor do exemplo, né? O montante é de R$2.593,74. Perfeito? Vale a pena lembrar que o período de aplicação e a taxa devem estar na mesma unidade de tempo. Ok? Por exemplo, taxa de 10% ao mês durante 3 anos. Não, taxa de 10% ao mês durante 36 meses. Deve-se lembrar que o mês comercial são 30 dias e que o ano comercial são 360 dias. Alguns exercícios podem fazer menção a isso. Em alguns casos,
a gente vai ter que usar logaritmos, não esqueça, ok? E aqui a gente tem um grupo de abreviações, né? Ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano. Legal? Ok? Grande abraço, até mais. Fique atento aos exercícios.